Boa tarde, Luiz. Tudo bem? Como está? Estão me ouvindo bem por aí? Espero que sim. Boa tarde a todos. Espero que estejam bem. Obrigado pela apresentação. Sempre bom falar com o pessoal de Porto Alegre. Então, inclusive, muito obrigado, Sandra, e pessoal da Ecolab pelo convite, do BRI também. Aliás, parabéns pela iniciativa. Andei assistindo rapidamente algumas palestras pelo dia, apesar de no dia bastante corrido aqui na Lituânia. Foi bastante interessante. Parabéns mesmo pelo evento. Muito, muito importante ter esse tipo de evento no Brasil. Muito interessante porque muita gente pergunta sobre blockchain e fala, puxa, mas para que isso serve? Como é que eu posso usar blockchain e tal? Então, como essas diferenças verticais, saúde, governo, mercado financeiro e tal, a gente consegue trazer um pouco mais da realidade de como isso é aplicado na prática, né? Como o Luiz Afonso comentou, estou em Kaunas, na Lituânia. Tive aqui há 2 dias atrás, foi o lançamento da Associação de Blockchain da Lituânia Blockchain Association, e eu estou nessa área. Essa é uma apresentação rápida. Assim, eu sou advogado, né, formado pela USP há 20 anos, exatamente 20 anos agora, semana passada, 2 semanas, e estou nessa área de startups desde 2013, mais ou menos, e de blockchain em 2016. Né? E aí montei um escritório no Brasil, em São Paulo, na época, e depois fui morar em Porto Alegre. Eu tenho um carinho muito grande por Porto Alegre, meu segundo lar aí no Brasil. Mas acabei mudando para a Suíça, inclusive lecionei na Unicinos, foi aí que eu conheci a Sandra e muita gente do ecossistema de Porto Alegre, né? E acabei vindo para a Suíça no começo de 2018. O escritório estava em expansão naquele momento e foi muito bom porque a partir daí eu fico mais tempo viajando do que em casa, né? Infelizmente, gosto muito da minha casa na Suíça, mas acabo ficando muito tempo fora porque tem muita coisa de blockchain acontecido pelo mundo, né? Nesse período todo sempre tem algum evento em algum lugar, alguma conferência, algum cliente, né? A gente especializou bastante nisso, em atender clientes pelo mundo que estão pensando em como utilizar blockchain para seus negócios e como entender qual é o melhor lugar para fazer isso, né? Porque blockchain é uma coisa interessante, ela permite você pensar qual é o melhor lugar para você trabalhar seu projeto, né? Não precisa seguir as regras necessariamente de um país ou de outro. Obviamente tem que seguir as regras de todos os países, mas no país no qual você está instalado, implantado, afeta muito a governança da sua empresa, afeta muito a questão é, não só tributária, mas principalmente a regulação a qual a empresa é submetida, né? Então, podem passar, por favor, para o próximo slide. Eu vou, não sei se foi isso, ótimo. Tem uma parte sobre o universo blockchain. A gente teve uma palestra agora há pouco, né, bastante interessante, aliás, né, sobre blockchain e, em geral, e saúde, inclusive. Então, não vou falar muito sobre a questão de blockchain em especial. Tá? Só acho que é interessante lembrar alguns pontos rápidos aqui sobre blockchain. E até a minha ideia, inclusive, é concluir a palestra, a apresentação um pouco antes, para que a gente tenha um tempo, eventualmente, de alguma pergunta, algum comentário no final. Tá uma matéria que, acho que longe de exaurir o tema, dá para a gente ter uns 2 dias só falando sobre DAOs na saúde, né? Uma semana sobre blockchain na saúde. Então, acho que a ideia desse evento, e pelo menos para mim, de quando eu vou em conferência, em palestra, e eu vou em muito palestra, muito evento, tanto assistir quanto falar, então, é, é acompanhar, ter perspectivas diferentes, né? Ouvir perspectivas diferentes, entender um pouco como pessoas diferentes pensam, porque o ecossistema de um país é diferente do outro, então ideias diferentes surgem, visões ou formas diferentes vêm. Então eu vou com essa mente aberta para entender alguns pontos diferentes e a partir daí pensar em como isso pode se aplicar para os nossos clientes ou para os nossos parceiros e tal, né? O escritório tem, como foi atuado nessa área já há 6 anos, e a partir daí a gente tem se envolvido com uma série de projetos, inclusive alguns na área de saúde, né? E por isso que a gente acho que foi interessante a Sandra me chama para este painel da área de saúde, porque tem muito potencial para a relação com blockchain, né? Então, rapidamente sobre blockchain, o que a gente pode falar blockchain é aquela tecnologia de registro de informações, de compartilhamento, de distribuição e tal, mas, que já foi bem falado antes, né? Mas é interessante que você pode criar vários tipos de tokens, né? Token é aquela unidade da blockchain. Inclusive, a gente usa para uma questão de classificação interna, mas vários escritórios usam essa, 9 tipos diferentes de tokens. Tá? Então, cada um desses 9 tipos tem modelos de negócio específicos, tem formas de usar diferentes e fora essa questão dos tipos de token, tem os smart contracts que funcionam de formas diferentes, tem as dApps, né, que são as aplicações descentralizadas, tem uma série de coisas que se combinam de formas diferentes, né, se confirmam de formas diversas para criar o que eu estou chamando aqui de sub-áreas do blockchain. Tá? Sub-áreas do blockchain que são DeFi, por exemplo, Decentralized Finance, que são os ICOs e IDO, IO, etc., que são formas de captação de crowdfunding usando cripto e usando tokens, né, forma de captação de recursos coletivas. Tem os NFTs, né, que estão bastante em voga agora,
mas também tem bastante no começo, né, que são os tokens não fungíveis, e tem uma dessas chamadas sub-áreas aí de blockchain, que para mim deve ser é uma das mais interessantes, é uma que está em claro, franco crescimento, a gente tem visto muito evento, né, recentemente em Portugal, na Suíça, na Alemanha, agora aqui na Lituânia, em Londres recentemente, muito se falando sobre DAO, tá? Sobre DAOs, e é uma coisa que a gente tem ouvido, trabalhado, na verdade, a primeira DAO que a gente pegou como cliente faz quase 2 anos já. Então, é uma coisa que já existe há algum tempo, mas tem começado a se popularizar por alguns motivos, né? A tecnologia já existe, tecnologia funcional, as leis ainda estão evoluindo para isso, né? Muita coisa já é viável, mas as leis estão se adaptando para a utilização de DAOs. E o terceiro elemento, que é a mentalidade das pessoas e o conhecimento das pessoas para criar negócios, para criar modelos de negócio, criar projetos, empreendimentos que se beneficiem disso, né? Então, essa parte talvez seja mais atrasada um pouco, mas está avançando também, né? Acho que geralmente tecnologia é a coisa que chega primeiro nessa área, depois a lei corre atrás e as pessoas vão criando coisas em cima do que é viável, né? Se puder avançar, por favor. Próximo slide. Ótimo, obrigado. DAOs, o que são DAOs? É uma sigla em inglês, significa Decentralized Autonomous Organization, ou seja, organizações autônomas descentralizadas. Tá? Por que organizações? Porque, na verdade, pode ser qualquer tipo de entidade. Tá? Pode ser uma empresa, pode ser uma associação, pode ser um clube, pode ser um grupo de amigos. Tá? É algo organizado. Tá? Não precisa nem ter uma entidade, realmente. Algo organizado, com autonomia, por isso autônomas, porque você pode utilizar a blockchain, e eu vou explicar daqui a pouco como funciona isso, estou só falando os conceitos aqui. Pode usar a blockchain para que ela se sustente. Então, as operações dela, o treasury, né, o capital dela, a forma de decisão e tudo mais, tudo funciona de forma sustentada pela blockchain. Então, os smart contracts viabilizam isso e a entidade não está ligada, não precisa ser validada, não precisa ser referendada ou autorizada por um servidor de internet, por um provedor, por uma empresa qualquer, por um órgão público, né? Na verdade, nada. Assim, ela funciona de forma totalmente autônoma da realidade off-chain, que a gente chama, ou seja, do que está fora da blockchain, né? Ela funciona de forma autônoma e, inclusive, automatizável. Tá? Esse descentralizado é o terceiro elemento, porque pela estrutura dela, você busca fazer o processo decisório, o processo de análise, de organização, de distribuição, ser feito, decisão ser feito de forma descentralizada. Ou seja, basicamente, o que são DAOs? São, acho que pode passar para o próximo slide, talvez a gente acho que facilite um pouco, né? Algumas impressões do que são DAOs. Tá? E aí eu peguei frases que tem por aí pela internet, ou por outras pessoas falando, que devem ajudar um pouco. Tá? São comunidades sem uma liderança centralizada. Ou seja, imagina uma empresa que ela existe, e aí tem o registro dela, tem a conta bancária, tem o registro na junta comercial e tal, e ela funciona para as pessoas. Na verdade, a empresa basicamente são pessoas se decidindo coisas e realizando coisas, né? A formalização jurídica, ela vem para dar um toque de formalização, para permitir a relação com outras empresas, a formalização financeira, com conta bancária, contabilidade, etc., né? Mas, no fundo, são pessoas fazendo coisas. A DAO, ela funciona como uma entidade como um grupo, uma organização sem uma entidade necessária. Tá? Ou seja, os smart contracts, ou seja, aqueles contratos automatizados, né, da blockchain, que fazem funções automatizadas, eles funcionam para realizar uma série de tarefas de forma autônoma. Imagina, tem um exemplo que me deram quando eu comecei a pensar sobre DAOs, uns 4 anos, mais ou menos, primeiros que eu ouvi sobre isso, 4, 5 anos. É, imagina o Uber sem Uber. Sem Uber tem uma empresa, né, chamada Uber SA, sei lá, que contrata as pessoas, aliás, faz o contrato de autorização que a pessoa dirija, né, que os motoristas dirijam, ele coloca o aplicativo no ar, recebe o pagamento do usuário, passa uma parte desse pagamento para o usuário, do usuário para o motorista, passa uma parte do pagamento para manutenção do sistema, desenvolvimento de novas funcionalidades, melhorar o aplicativo e tudo mais, e passa uma parte desse dinheiro para pagamento de imposto, pagamento de marketing e tal. Isso é feito por uma pessoa, ou por uma equipe, ou por uma pessoa, por um grupo de pessoas que falam, ok, recebemos dinheiro aqui, manda para cá, manda para lá, funciona, vamos decidir fazer isso, fazer aquilo e tal. Imagina que essas decisões sejam todas automatizadas na internet, tá? Automatizadas dentro da blockchain. Ou seja, tem uma fórmula ali de divisão de recursos que sempre que a pessoa paga, esse valor vai 75% para o motorista, 10% para a manutenção do sistema, 5% para pagar imposto, ou 10, ou 12, sei lá, depende do país que você está, e
e uma parte X para marketing. E os lugares para marketing, como ele escolhe? Hoje em dia, é um diretor de marketing da empresa que escolhe. Uma organização automatizada pode muito bem ser um, um sistema automático que vai na internet, busca quais os sites que estão tendo maior retorno e faz o post lá. Bom, percebe que no o Facebook Ads está melhor do que o Google Ads e vai lá e posta as coisas ali. E como que ele escolhe que ele vai postar? Ele busca imagens na internet, coisas que fazem sentido, para e manda por ali. Tá? Então, assim, você pode ter uma série de entidades que, na verdade, elas funcionam de forma automatizada, descentralizada e autônoma. Tá? Então, isso em uma série de tipos de empresa. Tá? Tem uma série de outras falas aqui sobre o que são DAOs, né? É, uma organização de propriedade coletiva, né, governada por blockchain ou smart contracts, pessoas trabalhando para uma missão compartilhada, é uma maneira segura de colaborar com desconhecidos na internet, é um local seguro para comprometer fundos por uma causa específica. Tá? Então, tem várias formas de ver o que são DAOs. Né? Nada disso é absoluto, né? Você pode ter uma coisa ou outra, ou intermediários disso, mas o conceito passa bastante sobre isso. Tá? Você poderia avançar para o próximo slide, por favor? E a gente já passa para. Ótimo. Alguns tipos de DAOs. Por que as pessoas usam esse tipo de entidade? Né? Por que elas usam isso? Então, tem alguns tipos de entidades. Que o pessoal chama de Grants DAO. Grant, que em português seria algo como uma bolsa, uma doação, né? Algo assim. Então, tem algumas das primeiras DAOs foram sobre isso. Pessoas se juntando para fazer doações para programas humanitários na África e em outros lugares. Pessoas desconfiavam de que você doar para uma ONG vai perder muito dinheiro na gestão da ONG, em funcionário, corrupção, etc. E você, né, não estou dizendo que elas são corruptas, não é nada disso, mas pode ter essa percepção. Enquanto que você faz via DAO, os fundos vão automaticamente, as pessoas fazem essa coletivização do fundo, todo mundo doa para uma carteira, para uma wallet na verdade, toda DAO funciona em blockchain. Né? Então, você pode fazer uma doação em dólar ou em qualquer outra moeda, mas ele é automaticamente convertido para alguma criptomoeda. E na saída, depois, ele é desconvertido para moeda local. Né? Então, assim, as pessoas doam coletivamente, está programado lá que assim que chegar tal valor, ela seleciona, pré-seleciona uma certa entidade e o dinheiro vai para aquela entidade ou para aquele programa do governo, para aquela coisa, uma entidade já na ponta, né? Não uma entidade intermediária, alguém que vai realmente realizar aquilo no final. Isso pode ser automatizado ou pode ser descentralizado no sentido de governança. As pessoas podem, inclusive, todas votarem ali, dizendo todo mundo que doou ou que participou da atividade, do processo de doação, pode selecionar qual entidade vai receber aqueles valores. Tá? Então, um elemento da DAO é que ela é automatizada, mas também é descentralizada, ou seja, as pessoas são membros da DAO, elas não são donos da DAO, é como se fosse uma associação na prática. Elas são donas da DAO e escolhem o que elas vão fazer com aqueles recursos. Tá? Isso funciona para grants, funciona para investimentos, por exemplo, que é o segundo tipo que eu coloquei aqui. Então bom, tem DAOs voltados para investimento na área de novas tecnologias, por exemplo, na área de blockchain mesmo, ou em startup de early stage, ou de energia, uma série de setores, né? Impact Investing, de ESG. Então, tem várias DAOs organizadas no sentido de captar recursos de pessoas que não se conhecem, lugares diferentes, que não têm nenhum interesse de serem sócios de um fundo, de serem investidoras de um fundo, sócios de uma empresa, etc. Simplesmente querem colocar o dinheiro num pool que vai ser coletivamente discutido para onde vai ser enviado e elas fazem esse investimento dentro de algumas. Tá? Tem uma série de DAOs de investimento hoje em dia, tá? E funcionando bastante bem algumas delas. DAOs sociais, por exemplo, dá para organizar atividades sociais ou de serviço, para prestação de serviço, por exemplo. A gente tem um cliente nosso que é uma DAO de serviço, é uma empresa aqui lá da Suíça, que presta serviços de tecnologia. Eles organizam vários programadores pelo mundo para desenvolver aplicativos ou programas de forma conjunta, é, de forma distribuída e conjunta e coletiva, sem que eles necessariamente se conheçam, porque isso é automatizado pela DAO. Tá? Tem alguns outros tipos também, mas a gente já pode avançar um pouco para o próximo passo, que é a próxima slide, por favor, que são alguns desafios jurídicos para isso. Ou seja, imagina você criar uma entidade que não existe, né? Ela funciona de forma automática, um grupo de pessoas utiliza a internet, utiliza a blockchain para criar uma organização, criar uma espécie de entidade, e essa para decidir coisas, para agirem de forma coordenada, para decidirem coisas de forma coordenada, para investirem, receberem dividendos, inclusive receberem recursos desse investimento, né? Resultados desse investimento de forma coletiva, mas isso, obviamente, gera alguns desafios jurídicos, né? E o primeiro desafio jurídico é a personificação das DAOs. Né?
como você faz relações off-chain, ou seja, relações com entidades que não estão na blockchain. Né? Você tem uma DAO e vai contratar com um hospital, por exemplo, ou vai contratar com um plano de saúde. Quem que faz o contrato? Se não tem uma entidade, né? Então, assim, ok, você cria uma entidade para participar em parceria com a DAO. Mas qual que é a relação da DAO com essa entidade? A DAO contrata uma entidade, a DAO, ela tem uma entidade parceira que funciona em joint venture. Então, assim, dá para você ter algumas formas de relacionamento, dependendo da finalidade da DAO. Tá? Mas um modelo muito utilizado é que a DAO tenha uma entidade parceira que não seja uma DAO, que faz um prestador de serviço, que faça interações no mundo off-chain. Tá? É necessária a personificação das DAOs? É necessária a personificação? Em alguns casos, não. Por exemplo, caso de doação, por exemplo. Mesmo caso de investimento, talvez não seja. Né? Em muitos casos, eles são questionáveis se necessita uma personificação, se seria uma pessoa jurídica constituída para isso. Tá? Governança, um pouco, define previamente todas as questões e hipóteses possíveis, ou seja, tudo que vai acontecer posteriormente, o que é votado pelos membros, o que é automatizado. Né? Tem que se pensar nisso na hora que se constitui a DAO. Tal matéria votada pelos membros, tal matéria personalizada. A responsabilização dos fundadores também. Ou seja, se os fundadores criaram, eles são responsáveis ou eles já, na verdade, não são mais controladores, não são gerentes. Hoje em dia, o sócio gerente tem uma responsabilidade diferente do sócio não gerente. Né? Numa DAO, como não existe um sócio gerente, quem é o responsável principal? Todos os membros? Ou só quem se beneficia de forma desigual? Então, tem algumas questões e algumas legislações aparecendo sobre DAOs. Muitos sistemas jurídicos buscam enquadrar a DAO em algum tipo de entidade que já exista. Então, para funcionar a DAO, você monta uma associação, que é muito comum na Suíça, monta uma fundação, que é muito comum também na Suíça, em Gibraltar, em Curaçao, alguns países, ou jurisdições, é, ou monta uma LLC, uma SA. E tem vários tipos de desenho dessa questão. Depende do caso, mas assim, tem algumas legislações específicas para DAO aparecendo. Por exemplo, nas Ilhas Marshall, que é um país minúsculo no Pacífico, lindo, mas minúsculo, que tem uma legislação específica sobre DAOs. O estado de Vermont, nos Estados Unidos, tem uma legislação específica sobre DAOs. O estado de Wyoming tem uma legislação que indiretamente se aplica a DAOs também, né? Diretamente em alguns pontos, mas assim, então tem alguma coisa aparecendo em termos de legislação e regulação para isso também, mas essa, eu diria, talvez seja a área ou a mais avançada ou uma das mais avançadas em blockchain. Então ainda está um pouco longe do que o regulador consegue tratar hoje, ainda que elas já existam. Muitas DAOs estão funcionando, estão gerando resultado e tal. Você pode passar para o próximo slide, por favor? Pode lançar o slide para a gente? Obrigado. Ótimo. DAOs e saúde, tá? Eu coloco alguns pontos que umas DAOs podem ajudar a questão de saúde. A gente tem uma apresentação muito boa agora há pouco sobre blockchain e saúde. DAOs e saúde, ela vai basicamente a mesma linha, só que vai um pouco além disso, porque ela coloca o elemento, bom, blockchain para a saúde funciona a propriedade dos dados, a propriedade dos dados pertence à pessoa e não ao hospital, ao governo, ao plano de saúde, etc. Certificação digital, transparência, auditabilidade, capacidade de gestão melhorada. Então, assim, tem uma série de coisas que são da blockchain, mas que podem ser melhoradas no momento que você utiliza uma entidade, uma organização, com um processo de decisão descentralizado para pensar para tomar algumas decisões, né? Ou para dividir informações, compartilhar recursos e tal. Então, algumas coisas aqui você pode ir um pouco além do que o blockchain normalmente faria, né? Que é a melhor capacidade de gestão, por exemplo, uma redução do custo para processo decisório também. Então, mas assim, como eu falei, processo decisório tem alguns pontos interessantes. Automatização de processo decisório para agilidade e segurança. Por exemplo, você pode definir algumas matérias que não são votáveis, que vão acontecer automaticamente. Então, bom, a gente teve recentemente uma crise de saúde pública, né, com a pandemia. Não quero entrar muito nessa discussão, que infelizmente é muito politizada, mas na qual a gente tinha uma vacina aprovada, né, pela OMS, pelo Ministério e tudo mais, e não estava sendo aplicada, porque tinha muitas entidades que questionavam a vacina e tal. Você pode programar isso, independente de se está certo ou não, você pode programar isso no DAO, que existindo uma solução X, a solução X vai ser deployed, vai ser utilizada, vai ser enviada de forma automática, ou liberada de forma automática ou não, tá? Depende de sendo validada por entidade X ou Y. Tá? Então, isso daí deixa, ele dá uma blindagem de segurança adicional. Tá? Por exemplo, tá? Neutraliza a responsabilização também de algumas processos decisórios. Tá?
traz um senso de pertencimento aos membros, né? Porque você pertence realmente a uma forma que você pode decidir, você pode se beneficiar do resultado. É como se todos fossem, de alguma forma, acionistas de uma mega empresa com milhares, às vezes, de pessoas. Tem DAOs aí com literalmente milhões de pessoas e todas elas, eventualmente, é, aplicam em algum projeto ou investem em algum projeto e as que investiram naquele projeto recebem resultados, outras não recebem. Então assim, tem muitas formas de você organizar essa entidade ainda. Então, acho que, como eu falei, a ideia hoje é mais se abrir um pouco a perspectiva do que pode ser feito e espero que esteja abrindo alguns pontos aqui. Acho que o próximo slide deve ajudar um pouco mais, inclusive, nisso, porque eu trago alguns exemplos de DAOs concretos. Deixa eu adiantar o slide, por favor. Ótimo. Fazendo alguns exemplos de DAOs aqui para essa área de saúde especial. Tá? Então, sim, por exemplo, tem algumas que já foram criadas, outras estão em criação, outras foram consideradas e tal. Então, por exemplo, a CureDAO, tá? É uma DAO organizada para permitir que membros agreguem dados de pesquisa científica para listar o estudo de tratamento. Ou seja, tem a questão da propriedade dos dados, ela é muito complexa, né? Porque os dados eles têm uma série de proteção de dados, a gente tem a palestra, acabou de ter uma apresentação, a apresentação da Aline sobre isso, né? Sobre a proteção de dados. Então, uma grande parte da proteção de dados ela é mandatória, né? A lei exige um grau de proteção, mas uma parte disso é o que a gente chama no direito de dispositivo. As pessoas podem dispor desses dados da forma que elas acharem melhor, né? E você contratualmente pode organizar isso de forma que as pessoas compartilhem esses dados, porém, de uma forma descentralizada e automatizada pela blockchain, você consiga fazer um tratamento compartilhado desses dados entre entidades diferentes. Tá, tem um projeto, esse último que eu coloquei confidencial, porque eu não posso dizer o nome ainda, é uma DAO americana, criada por começar a ideia inicial surgiu de dois hospitais americanos, um da Califórnia e um de outro estado, né, para compartilhar dados entre eles, dados de pacientes, dados de eficiência da gestão dos hospitais e tal. Tanto de pacientes, a princípio eram dados sobre gestão dos hospitais. Tá? Os hospitais iam compartilhar dados de gestão para melhorar suas práticas internas, as políticas internas. Eu não sou especialista em saúde, me desculpem, às vezes tem algum termo errado, mas acho que eles entenderam o conceito. E eles foram onboarding outros hospitais, foram integrando os outros hospitais. Hoje, atualmente, uma rede de 9 hospitais que compartilham essas informações e todos eles votam, né, nas decisões, com pesos proporcionais ao número de informações que eles mandam e podem se beneficiar dos resultados gerados para as análises desses dados. Tá? Então, e aí passou de um compartilhamento de informações sobre as práticas e os tratamentos, também um compartilhamento de dados sobre algumas pesquisas feitas sobre pacientes, porque o Hospital X especializado no tratamento de doenças de pele começou a compartilhar dados de outros hospitais que não são especializados em tratamento de pele, mas que tinham casos assim, em lugares do país. Então, você permite uma forma de cogestão, né, desses dados, podemos chamar assim, de cogestão dessas informações dos resultados também que aparecem a partir daí. Então, o GPS, por exemplo, o Global Pandemic Shield, foi um projeto que a gente teve algum contato e ajudei alguns no começo do ano passado, justamente aliás, no começo desse ano, começo do ano passado, no final do ano passado, desculpa, do ano passado, porque visava justamente uma articulação de centros de pesquisa pelo mundo para pesquisa especificamente sobre pandemia. E as pessoas poderiam doar ou investir, na verdade, tinha duas modalidades para apoiar essas pesquisas para a criação de soluções, não só de remédios, de medicamentos, mas também de estratégias defensivas contra novas pandemias. Então, assim, era uma rede de cientistas pelo mundo, pesquisadores, mas também era uma rede de pessoas interessadas tanto em investir quanto em doar e apoiar. Tá? E aí, para isso, você tinha a governança era descentralizada em alguns aspectos, e você tinha isso com as pessoas podendo votar ou podendo decidir quais as prioridades em alguns aspectos, ou outros pontos cientistas também precisando. Então, tinha conselhos ou foros dentro da DAO que decidiam para assuntos diferentes e alguns para fazer em conjunto. Tá? Tem uma questão também, eu passei eu já coloquei um exemplo aqui, mas que tem sido bastante discutido, são DAOs na área de planos de saúde, tá? De healthcare e planos de saúde. Tá? Também é uma coisa bastante bem bastante discutida e conversada, ou seja, como os planos de saúde podem envolver melhor os beneficiários ou as pessoas que contratam o plano, para que com isso essas pessoas tenham um senso de pertencer a alguma coisa coletiva
quase como uma cooperativa nesse aspecto, mas que você nem tem empresa por trás funcionando. Então, assim, qual que é a relação que você pode criar uma comunidade das pessoas que são usuários daquele plano, para que essas pessoas trabalhem em conjunto e, de alguma forma, se beneficiem da performance do plano, porque essa performance do plano positiva também é resultado da performance delas mesmas quanto usuários, em se cuidar, em tomar medidas preventivas para isso. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente pode fazer em cima desses modelos, dessas alternativas. Então, minha ideia era deixar uns 5 minutinhos no final para a gente conversar um pouco sobre isso. Até sugeri quando a gente conversou 30 minutos, né, 30, 35 minutos, acabou, talvez devesse ter sugerido mais, porque são 30 minutos e ainda tem muita coisa para falar, mas acho que deu para cobrir os aspectos principais. Espero que vocês tenham tido uma visão do que são DAOs, né, do que são essas entidades, basicamente entendendo que são formas, são organizações suportadas pelo blockchain, que permitem automatizar uma série de processos, mas também descentralizar a governança e descentralizar a distribuição de resultados. Né? E como isso pode ser aplicado à saúde, tem uma série de discussões que a gente pode fazer. Maior prazer em conversar com quem tiver interesse sobre isso. Super aberto. A maior parte do tempo eu moro na Suíça, mas vou ao Brasil pelo menos 3 vezes por ano. Tive a última vez agora aí no começo de outubro. Então devo voltar no final de janeiro, começo de fevereiro. De qualquer forma, a gente pode conversar online. A gente tem um escritório e um dos sócios fica aí em Porto Alegre. Né? Tem outros no Rio de Janeiro também, em São Paulo, então, e vários outros países. A gente está em 17 países, sempre buscando em tentar atualizar do quanto aos debates, quanto aos modelos de negócio, quanto às regulações e regras aplicáveis, mas também próximo das pessoas e próximo dos players principais. Né? Por isso que eu acabo viajando tanto para encontrar as pessoas pessoalmente, para encontrar os órgãos reguladores pessoalmente e tentar criar um ambiente favorável e influenciar da melhor forma possível nesse processo. Espero que tenha ficado claro, que tenha sido interessante para despertar essa perspectiva, essa possibilidade nova. E deixo aberto, não sei se há tempo para alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Tá, agradeço mais uma vez o convite da Ecolab, do BRI. Parabéns de novo pela iniciativa e estou à disposição.